Olá, queridos amigos, né? Amanhã vai ter a Comissão de Legislação Participativa na Câmara dos Deputados, onde o Aldernor Pereira, do PT da Bahia, e Paulo Teixeira, do PT da Bahia, vão trazer o assunto sobre a gordofobia, né? Pessoas que não gostam de pessoas gordinhas, né? E eles falam que não existe uma legislação específica para punir gordofobia, né? Claro, existem outras coisas que você não pode falar para alguém, senão você toma um puta de um processo. Mas enfim. Mas ele fala assim de como o mundo é pouco adaptado às pessoas gordas e tudo mais, né? Que ficam falando que até que é doença, que não pode, enfim. O problema é o seguinte, na minha opinião, na minha singela opinião, claro que a gente não pode sair por aí sacaneando todo mundo, tipo, pontando o dedo na cara. Mas tipo assim, se você for ver bem, ser gordo é uma questão até que não é uma deficiência, se você for ver. Tem como evitar a pessoa não chegar àquele negócio. Agora, assim, a questão de adaptação já fica uma coisa complicada. Uma coisa é você adaptar como alguém que é PCD já, tipo assim, tem a mobilidade limitada, usa cadeira de rodas, muleta, a pessoa não enxerga, ou às vezes é surda. Ok, isso já existe, tudo bem, isso é uma coisa na questão inclusiva. Mas uma pessoa que é gorda, ela não é exatamente deficiente. Logo, se, por exemplo, eles falam assim, não pode equiparar uma doença, uma limitação, mas ao mesmo tempo quer que as coisas se adaptem a eles. Sendo que no transporte público tem ônibus que tem um assento especial e tudo mais. Porque a vergonha a pessoa não passar na catraca. Mas pera lá, se a pessoa chega nesse ponto, por que ela não tenta emagrecer? Falar, mas ser gordo não é doença, ser obeso não é doença. Porra, olha as implicações que uma pessoa que chega a esse patamar tem. O corpo da pessoa está sob pressão, está sob sofrimento. O coração dessa pessoa está em sofrimento. E tipo, não é a questão, que não querem aceitar que a pessoa seja gorda, mas pera lá. Olha como que a pessoa tem que viver em limitação porque ela se deixa chegar a esse tamanho. Mas alguns são porque tem uma doença específica ou passar por depressão, tudo bem, ansiedade, tudo bem, mas agora se você já chegar num ponto que se você dá um toque para a pessoa emagrecer, ela pode meter um processo. Porque você tem que aceitar ela assim, tudo bem. Respeito é bom, todo mundo gosta. Não pode ficar também sacaneando todo mundo assim à torta e direita. Mas veja bem, se você tentar agora o Estado criar novos dispositivos para penalizar qualquer coisa é fobia, não sei o que é fobia. Gordofobia, homofobia, aracnofobia. Mas pera lá, galera. Você acha que o Estado já não está totalmente com tantas leis, que tudo agora você está fazendo uma contravenção penal? Será que precisa o Estado te dizer o que você não deve ou não fazer, assim, nesse sentido? Vocês acham isso um exagero? Porque qualquer coisa agora, porque parece que o Estado ele faz o seguinte, ele pega essas coisas do cotidiano e transforma nisso numa legislação. Primeiro, para o cara dizer que está trabalhando. Segundo, para tentar blindar a própria classe política, porque eles trabalham mais para isso. E terceiro, para tentar colocar as pessoas tipo num domínio tal que elas podem ser punidas e penalizadas por qualquer coisa e fazendo o quê? Patrulha de pensamento. Esse é o problema, cara. Esse é o problema. Que a gente chega num nível tal que pessoas acabam ficando até acanhadas de falar. Que nem eu falei mais uma vez, não concordo em chegar também ofendendo pessoas gratuitamente, assim,
porque a gente não tá na quinta série, mas porra, vai começar a criar lei para tudo, todas as fobias, você já vai começar o que? A colocar as pessoas numa situação em que elas podem incorrer em contravenção penal por qualquer motivo, cara. Qualquer motivo. E já existem tantas leis, cara, tantas leis, que chega a ser uma coisa até assim absurda. Se você vê o quanto de coisa que já foi feita na, na própria Constituição, pô, você fica pensando assim, poxa, daqui a pouco eu tô. Qualquer coisa é crime. Até você respirar, se você não respirar tantos metros de ar cúbico por dia, você é ultrapassado de cota, você é preso. Então, tipo assim, certas coisas até parecem um exagero, ok. A gente até faz muito hipérbole, mas porra, cara, vamos, vamos ser sinceros aqui. Será que é necessário uma lei dessa? Não é necessário discutir isso? É uma coisa que não é nova, tá? O Brasil tem essa parcela de pessoas obesas, mas veja bem, normalizar isso também eu acho exagero porque é o seguinte, são pessoas que estão com um problema muito sério de saúde, cara. Ah, mas tem magro que não é saudável, eu sei, isso eu sei. Mas você acha que uma pessoa obesa, muito gorda, ela é saudável? Veja, eu conheço um caso, um canal de um maluco nos Estados Unidos, né? Cara, ele era, olha só, ele era vegano e ele do nada ficou muito, sei lá o que aconteceu com ele. Aí ele começou a comer, que fazendo vídeo, comendo um monte de coisa exagerada. O cara tá obeso, cara. Agora me diz o seguinte, você não pode falar nada com um camarada desse, porque senão você tá sendo gordofóbico. Deixar a pessoa chegar num ponto que ele precisa de um respirador. Por quê? Porque o cara já está praticamente numa situação que ele vai acabar tendo um ataque cardíaco fácil, fácil. E o próprio Estados Unidos é um país que tem muito obeso. Porque a comida lá é muito tão barata, mas tão barata. E tudo lá exagerado, cara. Que as pessoas praticamente são muito maiores que a gente, cara. Eles, assim, eles botam sal e açúcar em tudo. E é o tipo de alimentação que não realmente não é saudável, cara. Entendeu? Aqui no Brasil, nossos hábitos é um pouco diferente. Mas claro que tem pessoas que são obesas. Mas veja bem, é claro que nem eu já falei anteriormente, o próprio Brasil ele tem legislação para atender PCD, pessoas com mobilidade limitada, por alguma, assim, acessibilidade e tal. Mas veja bem, eu acho que dá para evitar a pessoa chegar num ponto que ela não consiga passar numa catraca de um ônibus, cara. Que ela não é, tipo assim, que ela precisa de uma cadeira muito específica para ela sentar se ela quebra. Então eu acho que se chega num ponto essa pessoa precisa de ajuda, mas aí o Estado, o que o Estado vai fazer? Não, a gente vai fazer o seguinte, vamos te proteger impedindo que as pessoas comentem qualquer coisa sobre você, ao invés de tentar te ajudar você a sair dessa situação. Entendeu? Por isso que é bizarro. Cria-se, gente, isso cria-se uma situação tão estranha que tipo assim, é a questão de segurança jurídica, né? Então você pode ser processado por qualquer coisa. Não é só essa questão, porque a intenção desses caras aqui, desses deputados, que é o PT, porque ele fala assim, abre aspas, em um mundo pouco adaptado aos corpos gordos e em uma sociedade que institucionaliza o preconceito contra os donos desses corpos. Como assim institucionaliza o preconceito? Porque até o nome preconceito, ele é estigmatizado. Pré é um conceito prévio. Mas, tipo assim, se você vê
certas coisas não tem como adaptar. Contra os donos desses corpos, navegar pelo continente traz desafios de diversas naturezas, dos mais simples aos mais complexos. Tipo assim, aí ele fala bem assim, saúde mental, então, qual pessoa gorda que tem, assim, ele também tá fazendo preconceito, tem pessoas gordas que não tem problema com isso. Então, quem é o preconceituoso aqui? Questiona os deputados no documento. Isso tudo deve ser o fato de que a gordofolia está muito bem estruturada e institucionalizada. Porra! É um conluio Mano, os caras, eles falam às vezes umas coisas que eles não têm nem noção do que eles estão falando, cara. Você tem essa questão. E bem amparado pelos pilares do capitalismo e machismo, bem criando outros pilares sólidos com base nesse preconceito, discriminação, patologização e invisibilização. Olha só, os caras até inventando palavras. Primeiramente, cara, do capitalismo e machismo, mas o próprio capitalismo, assim, se você for ver, ele trouxe até uma oferta muito boa de alimentos que fez essas pessoas até comerem além da conta. Enquanto no comunismo não tem problema com gente gorda, afinal, no comunismo nem comida tem, né? Mas a questão é o seguinte, cara. Infelizmente, é até meio foda falar isso, mas a gente vive ainda com instintos que a gente veio lá da pré-história, dos hominídeos, quando nem era ser humano direito, era Neandertal, Homo erectus. Agora você pensa, o homem era um homem lá naqueles tempos, ele era caçador-coletor. Ele não era, ele era um nômade. Você acha que existia oferta de alimento tão abundante que fazia ele ficar com excesso de gordura? Não. Isso veio quando o ser humano já se fixou em os locais do desenvolvimento de agricultura e tudo mais, né? Pecuária e afins. Mas se querem criticar o capitalismo, por que não critica o fato que essas pessoas comem porque eles comem qualquer coisa? Aí vai falar, não, faz todo mundo virar vegano então. Tipo assim, é uma análise muitas vezes é muito louca, entendeu? Mas machismo por quê? Tem mulher gorda que é atraente. Agora, quem que vai achar atraente é uma pessoa que está numa situação de obesidade mórbida, entendeu? Tem mulher gorda que gordinha que é atraente, sim. Eu acho tem muitas mulheres gordinhas atraentes. Agora, é engraçado porque eles confundem uma coisa com a outra, né? A questão, por exemplo, de você respeitar ou você não poder falar nada porque você ofende a pessoa, sendo que essa pessoa não está bem de saúde. Tem a pessoa que. Porque, assim, vamos ser sinceros, a pessoa que chega a um determinado peso não foi comendo salada. Entendeu? E, tipo, se você falar isso, você é errado. Tipo assim, igual. Então, claro que são consequências, mas agora você meio que usar o peso do Estado para intervir nessas situações, sendo que as próprias pessoas poderiam meio que entrar em consenso, né? Porque tem que ter político no meio das nossas vidas. Aí, tipo assim, não, agora vou fazer o seguinte, vou resolver esse problema criando um dispositivo para não deixar ninguém falar isso para você. Você continua desse tamanho, você continua obeso e você vai morrer precocemente, mas ninguém te ofendeu durante a vida. Tipo assim, beleza. É isso que tá estranho, mas enfim, né? Não tem muito mais a acrescentar. Era só isso. Falou, galera.